e fala ainda sobre o São Paulo. O que o tricolor ganha mais? Com jogos, bilheteria ou realização de shows? Bora falar também sobre Bastos, o zagueiro angolano que pertencia ao Botafogo e interessa mesmo ao São Paulo? Refugo no São Paulo vai custar mais 6 milhões de reais ao tricolor com outra condenação na justiça. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que tem 45 dias para evitar mais um transfer ban. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Responda rápido, você acha que o São Paulo fatura mais com bilheteria de jogos ou shows em seu estádio? Acertou quem respondeu shows. E a diferença é absolutamente surpreendente. Desde que assinou contrato com a Live Nation em dezembro de 2023, o São Paulo já arrecadou cerca de 100 milhões de reais com shows. Nesse período precisou mandar 12 partidas longe do Morumbi. E a estimativa do clube com a arrecadação de bilheteria, se esses jogos tivessem acontecido em casa, geraria na casa dos 11 milhões e 400 mil reais. Diferença de quase 90 milhões de reais em favor dos shows. Diante de toda a enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, a possibilidade de colocar tanto dinheiro em caixa com a realização de shows é quem tem salvado as contas do tricolor. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, Júlio Casares não havia antecipado 50% da receita sim. Ainda dessa maneira, São Paulo com 4 milhões e meio de reais por show, ainda sobram ao tricolor cerca de 2 milhões e 250 mil. Bastante dinheiro, levantamento bem legal feito pelo Éder Traschini do GE. Só para completar, lembrar que o São Paulo vai ter de abrir mão de mais uma partida importante, confronto contra o Corinthians, marcado para o fim do mês de outubro, terá de acontecer na Vila Belmiro, por conta da realização de 3 shows da banda Beach S, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. E Bastos, zagueiro ex-Botafogo, pode virar reforço do São Paulo? Essa especulação surgiu ao longo da semana e eu mandei pergunta para uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor. Posso garantir que o Bastos é muito bem avaliado no São Paulo, apesar dos 35 anos de idade. Jogador angolano livre desde 23 de julho, quando rescindiu de forma amigável seu vínculo com o clube carioca. O acordo previa a permanência do Bastos até dezembro. O Bastos vinha incomodado com salários atrasados e pediu para rescindir o vínculo. Pois bem, mandei a mensagem para essa pessoa do departamento de futebol e falei, e o Bastos pode ser contratado? Abre aspas para essa fonte, só podemos trazê-lo se vendermos alguém. Estamos realmente sem dinheiro nesse momento, fecha aspas. São Paulo que conseguiu na semana passada a quitação de um transfer ban que permitiam as inscrições de Domingos Duarte e Iago, mas corre o risco de ter um novo transfer ban contra si. 1 milhão e 100 mil reais é uma dívida que o São Paulo tem com o Novo Horizontino pelo volante Jorginho, que ainda não foi pago. Só para completar, em relação a Bastos, lesão na temporada de 2025 impediu que ele jogasse com frequência na temporada passada. Nesse ano também foram poucos jogos. A temporada muito boa do Bastos no futebol brasileiro acabou acontecendo em 2024. Estou me perguntando aqui quem que o São Paulo poderia vender para trazer dinheiro para o caixa, para pensar na contratação do Bastos. Não existem tão boas opções. A saideira sobre o São Paulo, rolou uma reunião nessa quinta-feira entre representantes da oposição, Rogério Caboclo, Marcelo Portugal Gouveia Filho, ou tem Aires e Pimenta. Não há uma definição ainda em relação ao candidato de oposição, mas o que se especula é que na próxima semana o Caboclo possa desistir da sua candidatura para que o filho de Marcelo Portugal Gouveia, que foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo nos últimos anos, tente a eleição no duelo contra o presidente Arrim Assis. E tem refugo do São Paulo que vai custar mais 6 milhões de reais ao tricolor. E eu me refiro a Jackson Mendes, que havia sido contratado em 2023 na teoria de graça. Ele chegou sem custos, mas em maio, São Paulo já se viu obrigado a pagar 4 milhões e 300 mil reais de direitos de imagem que estavam atrasados. E acaba de ser condenado pela FIFA e pela Corte Arbitral do Esporte ao pagamento de mais 6 milhões de reais a uma empresa chamada Set Sports, referente ao pagamento de comissão da negociação em relação a Jackson Mendes. Para falar a verdade, não é comissão, mas esse valor corresponde a 70% dos direitos do volante. Na verdade, o Jackson Mendes não chegou livre. Essa foi a notícia que o São Paulo divulgou na oportunidade. Mas, apesar de não ter vínculo com outro clube,
Os representantes do jogador fizeram o São Paulo bancar 1 milhão de euros, que equivalem a esses 6 milhões de reais. O problema é que o São Paulo não fez esse pagamento e acaba de ser condenado a essa transferência de dinheiro. Ainda não há um transfer ban ativo, mas parece ser questão de tempo. Mais um problema pro tricolor. Cheguei a contar para vocês pela manhã sobre mais um transfer ban que se avizinha. O São Paulo tem 45 dias para pagar 1 milhão e 100 mil reais ao Novo Horizontino pela contratação do Jorginho, atleta que é um dos alvos, um dos maiores prodígios da base. O São Paulo havia combinado com o Novo Horizontino o pagamento de 5 parcelas, até aqui não fez nenhuma. E o São Paulo pode ser o primeiro clube grande do futebol brasileiro punido com o transfer ban pela agência de fair play financeiro recém-criada pela CBF. O tricolor tem 45 dias para quitar 1 milhão e 100 mil reais com o Novo Horizontino referentes à compra de Jorginho, uma das atrações das categorias de base do São Paulo. O presidente Arrim Assis chegou a dizer que já tem um acordo com o Novo Horizontino para quitar parcelas atrasadas. O Novo Horizontino assegura que não há acordo nenhum, que o São Paulo prometeu, quando da compra do atleta, fazer esse pagamento de 1 milhão e 100 mil em 5 parcelas e até agora não pagou nenhuma. Diante desse cenário, ou em 45 dias o São Paulo arranja esse 1 milhão e 100 mil ou volta a sofrer um transfer ban. Tricolor, no início desse mês, tomou um transfer ban que o impediu de registrar Domingos Duarte e Iago por alguns dias. O pagamento desse terceiro transfer ban na história do São Paulo foi quitado recentemente. Era uma operação de pouco mais de 6 milhões de reais com a Lazio pelo Marcos Antônio. Agora, o risco de um quarto transfer ban na história do São Paulo. Por trás de tudo isso, enorme dificuldade financeira do tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história do clube. E o presidente Arrim Assis tentando patinar para sair dessa enorme dificuldade. O que você pensa, torcedor do São Paulo, sobre mais esse problema? Como é que você resolve toda essa questão envolvendo o tricolor? Já use espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com vídeo e live. Tchau! São Paulo fará 2 finais de campeonato nas 2 próximas partidas dentro de casa. Aí você deve estar pensando que eu endoidei de vez. Afinal de contas, qualquer final está bem distante daqui. Mas é que, para a realidade do São Paulo, os confrontos de sábado contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro e de terça-feira contra o Bolívar pela Sul-Americana são muito, mas muito importantes. E marcam o retorno do time ao Morumbi, palco que o São Paulo não joga há muito tempo. Jogo de sábado às 21 horas contra o Coxa já tem 25 mil ingressos vendidos. E a partida é super importante porque o São Paulo estacionou no Brasileiro. Foram só 3 pontos conquistados nos últimos 24 disputados. Com isso, o São Paulo caiu para o 12º lugar e hoje tem apenas 4 pontos a mais do que o Remo, que é o penúltimo colocado. Uma vitória contra o Curitiba serve para dar uma acalmada nos ânimos e para distanciar o São Paulo do Z4. Já em caso de derrota, o São Paulo pode terminar a próxima rodada do Brasileiro muito, mas muito ameaçado pela zona de rebaixamento. A partida de terça-feira contra o Bolívar é tão importante quanto. Isso porque uma vitória por qualquer placar coloca o São Paulo nas quartas de final, possivelmente para enfrentar o Boca Juniors, que venceu o Recoleta em casa nessa terça-feira por 3-1. Além da passagem para a próxima fase, o São Paulo assegura 3 milhões e 600 mil reais, prêmio prometido pela CBF. E dinheiro no São Paulo anda em falta. Qualquer grana seria super bem-vinda, uma grana desse valor certamente ainda mais. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Seu grau de confiança para os jogos contra Curitiba e Bolívar. Você pensa que o São Paulo é capaz de vencer os dois? Vence um, empata outro? Usa o espaço para comentário e dá uma de mãe de Iná, palpitando sobre esses jogos, beleza? E o programa de sócios torcedores do São Paulo despencou. A última atualização aponta que o tricolor tem hoje menos de 30 mil sócios torcedores titulares. Esse é o menor número registrado pelo São Paulo desde janeiro de 2022. E antes que você dê de ombros para a notícia, é só importante registrar que o sócio torcedor tem garantido excelente receita ao São Paulo. E uma queda drástica como essa representa menos dinheiro nos cofres do clube. Na temporada passada, por exemplo, o São Paulo arrecadou 56 milhões de reais com o sócio torcedor. Na temporada de 2024, outros 55 milhões de reais. Em ambos, a média de integrantes do sócio torcedor ultrapassava 50 mil pessoas. Com essa queda quase pela metade, dá para imaginar o São Paulo ficando com uma arrecadação de mais ou menos 30 milhões de reais por ano. São 25 milhões que deixam de entrar. Isso equivale a mais de um mês da folha salarial, só para você entender o tamanho do problema.
Importante registrar que essa debandada de torcedores do programa de sócios torcedores tem tudo a ver com as questões em campo, falta de resultados e todos os escândalos que marcaram a administração Júlio Casares e também a RIMACIS nos últimos meses. A verdade é que o torcedor do São Paulo parece muito incomodado com tudo que tem acontecido e a primeira providência foi cancelar o programa de sócio torcedor. Só para completar, contar ainda que o fato de o São Paulo não estar jogando com frequência dentro do seu estádio por conta de realização de shows também interfere na saída grande de sócios torcedores. A última sobre o São Paulo, na noite dessa terça-feira, o tricolor jogou bem e empatou com o Bolívar na altitude de La Paz. O São Paulo saiu na frente com um gol de Arboleda, que fez bom jogo. Também gostei do Domingos Duarte e do Iago, que foram as principais novidades da equipe. A verdade é que o Dorival decidiu poupar alguns titulares. O São Paulo se comportou muito bem no primeiro tempo, terminou vencendo. No segundo tempo, para mim, com falha do Rafael, o Melgar empatou. O Bolívar criou oportunidades para virar, não conseguiu. E agora o tricolor faz duas partidas extremamente importantes dentro de casa. Primeiro contra o Curitiba, no fim de semana, Campeonato Brasileiro, com mais de 21 mil ingressos vendidos. São Paulo precisa vencer para deixar a zona do rebaixamento mais distante. Hoje a diferença do São Paulo para o 19º colocado é de apenas 4 pontos. Depois recebe o Bolívar, precisando de qualquer vitória para passar para as quartas de final da Sul-Americana. Salve, salve, rapaziada. Gostaria de estar trocando uma ideia com vocês aqui, cara, sobre o Cebolinha do Flamengo, jogador que está em final de contrato, não quer renovar com o clube, né? Já foi muito especulado em diversos times aqui do futebol brasileiro, inclusive no São Paulo, mas eu gostaria de saber sua opinião. Cebolinha seria uma boa, pessoal. Pô, a torcida deveria cair em cima da diretoria aí, né, pro Rafinha. Tá vendo essa questão aí, cara, a gente tá conversando lá com o staff do jogador, vendo qual é a proposta, se ele topa vir pro São Paulo. São Paulo é um clube gigante, não pode ficar dessa forma não, cara. Porra, esses reforços aí, cara, na moral, não sei não, hein. Mas o Cebolinha seria um baita reforço pro São Paulo. Nossa senhora. Cebolinha, tem o Talisca, né, lá do Fenerbahçe. Pô, lá, ó, o Atlético Mineiro fechou com o Fred, lá do Fenerbahçe, lá, ó, rescindiu o contrato. Pô, e o Talisca já foi especulado no São Paulo diversas vezes, mano. Diversas vezes e nada. Essa diretoria tá bravo. Comenta aqui embaixo, o que você acha, cara? Pô, não é possível, cara. Não é possível. Tamo junto, fortalece com like, a gente volta assim que pintar mais notícias. Tchau, tchau.